sobre uma história que ocorreu em 1903, uma festa dada por Nicolau II e Alexandra, que eu não faço a menor ideia de quem é, mas eram russos. Eles promoveram no Palácio de Inverno um baile imperial russo. E esse baile ele tem umas características muito interessantes. Esse baile foi o maior e mais reconhecido, luxuoso baile que um rei, que um líder tenha feito na história. As pessoas parece que estavam vestidas e tinham pedras de diamantes em suas roupas, como está ali. Foram horas e horas seguidas, porque foi o maior que já existiu. Foi algo maravilhoso, onde todos que frequentaram esse baile, né, esse local, esse evento do rei, para celebrar o rei, a sua autoridade, onde houve muito glamour, voltados para Nicolau e Alexandra. Esse momento, dizem que é o momento mais lindo e maior que já existiu. Para alguns, não para nós. Porque vai existir um momento muito maior que esse, muito mais belo, muito mais com sentido, muito mais da adoração correta, muito mais focado na pessoa certa. Para que nós entendamos, e já eu volto estou me perdendo aqui por causa do controle, não está funcionando, né? Então, você muda para mim, eu vou te avisando. Para que a gente possa entender um pouco de como funciona essa dança harmoniosa da Trindade, é necessário nós entendermos que, na história, ocorreram 11 fatos únicos e soberanos de Deus. 11 atos únicos e soberanos de Deus. Com um só propósito, Deus fez esses 11 fatos únicos e soberanos de Deus. Para que nós o conheçamos, para que nós o amamos e para que nós o adoramos. Esses 11 fatos, onde nós vamos poder ver essa dança harmoniosa da Trindade acontecendo, elas ocorreram com esse propósito, único também. Então, quando nós vamos olhar para esses 11 fatos, nós temos que entrar olhando com esse propósito único de um Deus maravilhoso ser conhecido, esse Deus ser amado e esse Deus ser adorado. Qualquer coisa que fuja desse propósito se perde nesses 11 atos de Deus. Pode passar. C.S. Lewis diz assim: o que importa é que o Deus cristão não é uma coisa estática, como eu falei no início, mas um dinamismo pulsante, uma vida que se comunica, uma espécie de drama ou de dança. Não é um Deus que simplesmente ele está parado no tempo, ele está observando sem nada fazer, não tem nada acontecendo. É muito mais que isso. É um Deus dinâmico, é um Deus ativo, presente, mesmo quando nós não vemos, porque isso está distante da nossa realidade. Funcionou. Obrigado. E eu vou contar por que funcionou, porque estava desligado aqui, tá? Perdão. Os 11 atos que eu quero que vocês me acompanhem, dessa coreografia eterna, dessa dança harmoniosa da Trindade, ele começa onde Deus Pai, na sua infinita soberania, ele cria os céus e a terra, cria as pessoas, cria esse mundo.
Esse ato de criar é um ato soberano e único, e uma vez ocorreu. Não vai ocorrer duas vezes. À luz da palavra de Deus. Deus pode criar de novo, claro que pode, óbvio. Ele é poderoso, mas não é um ato que vai acontecer de novo. Essa criação já está aqui, somos nós, esse mundo que nós vivemos. Isso foi um ato de Deus Pai com o propósito único de ser conhecido, ser amado e ser adorado. Ele não criou porque ele gostava da Sandra. Que é difícil gostar da Sandra, né? É uma luta, né, Sandra, na verdade. Como é difícil gostar de mim. Ele fez esse ato para a glória dele. Para ele. Aí você vai falar, mas isso não faz muito sentido. Ele fez para ele. Não faz sentido na nossa mente. Na mente divina de um Deus Todo-Poderoso faz todo sentido. Que a adoração é só dele. Não se divide. A adoração não se divide. O segundo ato é que ele não só criou, mas ele amou. Esse Deus soberano, todo-poderoso, ele cria os céus e a terra, e ele ama. A intencionalidade de Deus no amar é para que o propósito aconteça, que ele seja conhecido, que ele seja amado e que ele seja adorado. Terceiro ato, Deus Filho. Olha a dança da Trindade acontecendo. Nesse processo, nós vamos entender um pouquinho por que o Deus Filho entrou em ação e desceu à terra. Ele desceu. Já já a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O ato de descer é um ato até essa terra. E isso já parte para o ponto 4, que ele nasceu, além de descer, ele nasceu. Então ele decide sair da sua glória, não deixar a sua glória. Ele continua sendo Deus, mas ele abre mão dessa glória. E ele se torna como cada um de nós, como nós. Com o propósito de ser conhecido, ser amado e ser adorado. Propósito único. Ele nasce como um de nós. Ele viveu como um de nós. São atos únicos e soberanos de Deus. Não vai ocorrer novamente. Já ocorreu. São atos únicos e soberanos. Além de viver, ele enfrentou a morte. Algo que todos nós vamos enfrentar. Questão de tempo. Né? Quando vocês chegarem na eternidade, vocês me contam como foi, como está sendo, né? Não como foi não, eu vou chegar lá também, mas como está sendo, estou brincando, tá? Acho que eu sou mais velho aqui, eu vou primeiro, né? Ele morreu como um de nós, e tinha um propósito essa morte. Para o que? Qual era o propósito? Ser conhecido, ser amado e ser adorado. Mas para isso a gente precisa entender o que aconteceu naquele momento do amor e descer, que a gente já vai falar sobre isso. O sétimo, ele não ficou morto, ele ressuscitou. Ou seja, ele vence a morte por nós, que era o nosso preço. Por alguma coisa que ocorreu aqui entre ele amou e ele desceu. Que era necessário a presença do Deus para que isso fosse pago. Ele não só ressuscitou, como ele subiu para a sua glória. Isso é importante a gente entender que Jesus ele sobe, a ascensão de Cristo, ela faz parte desse processo, dessa dança harmoniosa da Trindade, onde enquanto Jesus esteve aqui presente como um de nós, Deus estava lá tomando conta de tudo, liderando tudo, porque foi Ele quem enviou, e o Deus Filho de livre e espontânea vontade foi, e o Espírito Santo foi aquele que concebeu o Deus Filho em Maria. Como que isso funciona? Como que essa dança da Trindade funciona?
Porque Jesus não foi concebido por outro homem, por outra pessoa. Foi o próprio Deus que fez esse processo através do Espírito Santo. E enquanto ele viveu, o Espírito Santo o capacitava. Lucas fala isso. Que Jesus falava assim: eu preciso da capacitação do Espírito Santo. É a Trindade, essa dança harmoniosa funcionando. Deus capacitando, Deus Pai relacionando, dando forças, direcionando, mostrando que Ele quer a glória. E através do seu Filho, as pessoas podem o conhecer, podem o amar e podem o adorar. Isso acontecendo de uma forma que a nossa mente não entende, que é essa Trindade. 3 em 1, 3 pessoas em uma. O Deus, quando Jesus sobe, Ele tem em sua responsabilidade nessa dança harmoniosa de enviar a terceira pessoa, que é o Espírito Santo. E aqui entra o Pentecostes, no ponto 9. Ele, Deus, desce numa outra pessoa que é a mesma pessoa, o Espírito Santo. E um dia, Ele voltará, ato único. Essa volta também, todos são ato único e soberano de Deus. Nós não temos participação aqui, de certa forma. Nós vamos entender já a nossa participação aqui. Isso é ato único e soberano de Deus. Essa volta, onde Ele vai voltar, mas aí Ele não vai voltar como um de nós. Ele vai parecer como um de nós, porque o corpo restaurado de Deus vai permanecer na pessoa de Jesus Cristo. Porque Ele se encarnou e essa encarnação vai permanecer para toda a eternidade. Nós veremos Deus através da pessoa de Jesus Cristo, daquele que caminhou nessa terra. Essa volta, Ele vai voltar como Deus, Rei, o Todo-Poderoso. Não mais como um menino, como um servo. Não, Ele vai voltar como Deus, Rei, Todo-Poderoso. E toda a glória vai ser direcionada ao Pai. Porque o propósito de Deus era ser conhecido, ser amado e ser adorado. E por fim, vai acontecer que o Deus Todo-Poderoso vai reinar. E aqui entra onde vai acontecer o grande balé, né, desses reis. Lembra aquelas festas de máscaras que para todo o reino? Vocês lembram disso? Nos filmes, para todos os reinos, e o rei, ele fica assistindo, e aquela festa acontece para ele. Esse reinar será um momento, o ápice dessa dança harmoniosa que nós somos convidados a participar. Não temos a mínima condições de participar. Não merecemos participar. Mas somos convidados a essa grande dança que vai ocorrer nesse momento, no ato 11, onde nós veremos Deus conhecido, amado e adorado, porque os seus estarão nessa festa, nessa celebração, mas eles estarão lá com um propósito, de adorá-lo, porque eles amaram e porque eles conheceram esse Deus, por causa da dança harmoniosa da Trindade, porque senão não teria como ser conhecido, não teria como ser amado e não teria como ser adorado. Quem dança em cada ato, nós vimos isso, né? Na realidade, os 3 estão presentes porque é uma pessoa, mas cada um tem
papel bem definido, como nós vimos no slide anterior. E aqui vocês conseguem visualizar um pouco que o Deus Filho, ele exerce o papel da redenção encarnada nesse processo de ser conhecido, de fazer Deus conhecido a todas as nações, e no processo de pagar pelo convite dessa dança. Porque lembra, nós não temos acesso a essa dança harmoniosa da Trindade. É algo distante de nós. Nós não temos acesso. Alguém teria que pagar por esse acesso. Mas lembra que Deus, antes desse momento do Deus Filho, Deus criou e Ele amou. E nesse processo de criar, Deus fez de uma forma a criação que Adão e Eva faziam parte dessa dança harmoniosa. Lembra que o texto diz, ele pairava sobre o jardim. Ele interagia, não em forma humana, mas existia uma interação. Ele deu um jardim que, meus irmãos, devia ser um jardim repleto de frutas maravilhosas, de alimento maravilhoso. Ele deu tudo para Adão e Eva. E depois até Eva, ele foi dado a Adão. Para que ele pudesse adorar. Adão adorar esse Deus, ser grato e participar dessa dança harmoniosa divina, onde a adoração é o propósito único. Porém, alguém manchou o convite. Adão, ele tomou uma decisão, que eu e o Sung estávamos conversando ali, que impactou de um jeito que acho que nem ele imaginava que ia impactar tanto, né? Que impactou em nós aqui. Ele tinha toda aquele jardim disponível. E Deus só falou, olha, você pode comer de tudo, menos daquele ali, ó, daquela fruta, daquela árvore ali você não pode comer. O resto, fica à vontade, é seu. Eu quero que você viva para a minha glória. Eu quero que você reconheça, eu estou te dando de tudo, à disposição para que você seja conhecido, para que você me conheça, saber quem eu sou, para que você me ame, para que você me adore. Só que não come daquela. Nesse momento, que é entre Deus Pai, criando e amando, e a necessidade de Jesus descer. Por quê? Porque Adão decidiu que a dança harmoniosa divina não era a melhor dança. A melhor dança é a que ele tinha. Ele tinha uns movimentos que eram muito mais interessantes. E ele decide comer daquela fruta. Você está falando, mas não foi Adão. Foi Adão que decidiu comer. Eva foi enganada. Adão comeu ciente do que estava comendo. Eva foi enganada, o texto diz. Tudo indica naquele texto que Adão estava junto com Eva enquanto ela estava sendo enganada. Então, nem para proteger a esposa que estava sendo enganada, parece que Adão serviu naquele momento. Pelo contrário, ele participou, consciente. Ou seja, Adão e Eva disseram, essa dança harmoniosa da Trindade é interessante, mas tem uma dança, tem um movimento que é muito melhor, que é o que eu acho que é melhor. O propósito, ser conhecido, ser amado e ser adorado. Muda para o propósito de conheci, amei, mas eu adoro a mim. Adoro a mim. Eu faço minhas escolhas. Eu tomo as minhas decisões. Adoração é você se entregar, confiar. Adão e Eva queriam aquela fruta
que era a única que Deus falou, não. A disputa pela pista começou. Não sei se já assistiram filmes sobre danças. O que acontece? Tem alguém dançando, aí sempre aparece um que tem um outro movimento querendo tomar conta da pista. É isso que aconteceu com Adão e Eva. Existia uma dança harmoniosa entre Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo acontecendo, criando a humanidade para a sua glória, para ser conhecido, se apresentar para a humanidade, para que a humanidade o ame e o adore. E naquela dança tudo funcionava muito bem para a glória de Deus. Só que aparece outro que entende que o movimento da dança harmoniosa divina não é o suficiente, ele tem um movimento melhor. Ele sabe como é melhor fazer. E ele dança uma outra dança. Quero dançar, mas do meu jeito. Se você se reconhece aqui, é só uma coincidência, tá? Eu quero, mas quero do meu jeito. Eu quero ser como Deus. Talvez você fale assim, mas eu nunca quis ser como Deus. Quando você não o adora e não confia nele, você está disputando com ele. Porque você está dizendo, eu sei mais que o Deus Todo-Poderoso? Você está numa disputa de adoração. Você está numa disputa de oração. Semana passada nós conversamos um pouco sobre isso. É aquele momento em que a gente vem aqui na igreja, se reúne, levanta as mãos, adora e segunda-feira vai lá, paga pouco para o seu funcionário, porque você quer ganhar mais, vai lá, trata mal as pessoas, vai lá, rouba, vai lá não sei o quê. Você tem uma vida onde você diz assim, eu quero participar da dança harmoniosa da Trindade, mas eu não danço essa dança porque eu tenho uma dança bem melhor. Eu sou superior. É onde entra o desejo de ser como Deus. Eu quero saber mais que Deus. Ou melhor, quando a gente decide, não é que eu quero, eu sei mais que Deus. Você está afirmando que você sabe mais que Deus. E aí que surge, nessa dança, algo que a gente chama noite escura da alma. Sabe por quê? Porque a dança harmoniosa da Trindade, ela é perfeita. É baseado nela que você foi criado. Foi feito sob medida. Você foi feito por um propósito único. Conhecê-lo, amá-lo e adorá-lo. E quando eu quero tomar conta da pista, e quando eu tenho um movimento melhor, eu acho que eu estou indo bem. Mas chega o momento onde a dor escura da alma, a noite escura da alma, desculpa, aquele momento em que você não consegue encontrar felicidade, que nada dá certo, você vive frustrado, desanimado, porque você não está dançando a música que a harmoniosa da Trindade colocada e onde você é convidado a participar. Porque você está decidindo o seu próprio mundo. E lembra que essa dança harmoniosa da Trindade foi aquela que criou sobre medida. E você quer algo que não é feito. Você não foi feito para isso. Você foi feito para conhecer a Deus, amar a Deus e adorar a Deus. É para isso. E quando esse propósito, a disputa pela pista, começa a ocorrer, é onde vem a noite escura da alma. Onde eu não consigo entender porque as coisas não dão certo. Onde eu exijo de Deus que Ele me restaure daquela doença, ou que Ele me restaure daquela situação, ou que Ele me traga dinheiro. Eu perco a perspectiva que eu não exijo nada.
Eu sou convidado a participar dessa dança harmoniosa da Trindade. E é onde eu caio de joelhos e adoro. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se fez conhecido. Agora eu o conheço, eu o amo e eu o adoro. Mas quando eu entro nessa disputa, meu coração, minha mente não encontra felicidade. E é aí que entra a noite escura da alma, onde não consigo entender as circunstâncias, não consigo entender as situações que ocorrem ao meu redor. Nós éramos espectadores dessa dança harmoniosa. Porém, existe um momento na história, como nós vimos no ato 9, que nós somos convidados a participar. Porque nada podíamos fazer se o Deus Filho, nessa dança harmoniosa entre a Trindade, não descesse e pagasse o preço por nós. Porque a gente não tinha condições financeiras de pagar o convite da festa. Nenhuma. Zero. Mas não era assim, talvez, não. Se eu trabalhasse, não. Zero. Nenhuma condição. Então eles se tornam de nós para que pague para esse convite, para participar desta festa, desse momento do rei, precisava ser pago. Por quê? Porque Deus amou. Ele não simplesmente criou, Ele amou. Então Ele busca e fala: eu quero você parte dessa dança harmoniosa da Trindade. Não ser igual a mim. Você é convidado a participar conosco. Com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um convite. E o problema é que quando a gente recebe esse convite, a gente não sabe dançar essa música. Tanto é que Adão pecou, porque ele quis fazer outra e não soube dançar a dança harmoniosa da Trindade. Ele quis fazer os movimentos dele. E Deus Pai, no seu infinito amor, Ele envia Deus Filho para quê? Abrir o caminho. Para que esse convite chegasse até nós. Para que se tornasse acessível a nós. Porque ele estava tão distante. Zero de condições. E agora somos convidados a participar pelo sangue do Deus Todo-Poderoso, aquele que quer ser adorado. Porque só esse pode pagar esse preço para participar dessa festa. Só Ele. Porém, nós somos convidados. E Jesus aqui, enquanto viveu, Ele teve duas funções: nos ensinar a dança e nos mostrar a dança. Ele veio até nós, e mais que isso, são três. E nos dar a partitura da dança. Sabia que partitura para dança também? Eu não sabia, aprendi essa semana. Partitura de música é partitura de dança, eles têm a sequência lá. Eu não sabia disso, aprendi essa semana. Vocês estão aprendendo. Então ele não só veio até nós, ensinou como dançar, como fazer parte dessa dança harmoniosa da Trindade, como também Ele veio e mostrou, não só ensinou, mostrou, e deixou a partitura à nossa disposição, para que nós aprendêssemos, que é a palavra de Deus, de como participar dessa dança harmoniosa da Trindade, do reino de Deus. Ou seja, Ele nos capacitou de todas as formas. Só que Ele morreu, ressuscitou e voltou. E a gente continuou tendo dificuldade de dançar. Nós não tem mais um instrutor. Aquele momento em que os discípulos se acuam, ficam temerosos. O que eu faço agora? E Deus aparece
e diz: eu vou, mas vou enviar a terceira pessoa da Trindade. Nessa dança harmoniosa. Vocês não vão ficar só. Eu sei que vocês vão ter dificuldades de dançar essa dança. Por isso que eu vou deixar com vocês o Deus Espírito Santo. Agora, qual é a nossa parte nessa dança? Se nós somos convidados a participar da dança harmoniosa da Trindade, e nós temos zero condições de dançá-la, zero condições de participar, qual é a nossa parte nessa dança harmoniosa da Trindade? Bem-vindo ao Pentecostes. Bem-vindo ao Pentecostes. Aquele momento em que Deus Filho envia, Deus Pai, Deus Filho, envia o Espírito Santo para nos capacitar, para que nós participemos dessa dança harmoniosa, mas temos um papel, temos uma responsabilidade. Nós não somos convidados para ficar lá assim naquelas danças. Não, você não é convidado para ficar parado e só se mexendo, né? Aqueles que não sabem dançar. Não, você é convidado a dar sequência naquilo que Deus Filho fez. Meus irmãos, nós somos convidados a dar sequência na obra de Cristo, do Deus Filho. Só que a gente não tem a mínima condições, por isso que o Espírito Santo vai estar conosco até o fim, nos capacitando. A hora que você começar a fazer um movimento parado, ele vai falar: se mexe mais, se mexe mais. Tem que mexer para cá, passinho para trás, passinho para frente. Agora, qual que é o propósito disso? Onde nós entramos, onde nós somos convidados, é no propósito. É que mais pessoas o conheçam, mais pessoas o amem e mais pessoas o adorem. É sobre o propósito, gente. Não é sobre você, meus irmãos. Não é sobre mim. É sobre essa dança harmoniosa da Trindade, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É sobre Ele. Meus irmãos, participar dessa dança é dependência constante, porque você não sabe dançar. Você não tem condições de participar dessa dança. Zero. Se você quiser, você está disputando a pista com Deus Todo-Poderoso. A pista é dele. E nós somos convidados, mas convidados com propósito. De levar a mensagem dele ser conhecido, para que as pessoas o amem, para que as pessoas o adorem. Se as pessoas não o conhecem, como podem amá-los? E muito menos como podem adorá-lo. O Espírito Santo, ele exerce um papel que, se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, já entregou sua vida à Trindade, ao Deus Todo-Poderoso, já reconhece e se entrega e entende que Ele é seu Senhor e Salvador através da pessoa de Jesus Cristo, para que Deus seja adorado, o Espírito Santo habita em você diariamente. Ele não é alguém ao seu lado. Jesus exerceu esse papel, onde as pessoas o viam. Ele é alguém em você, porque Ele capacita você a continuar a obra de Cristo. Ele te ensina, Ele te lembra, Ele te dá força, Ele te conduz, para que você entre no ritmo da dança harmoniosa da Trindade.
que é Deus ser conhecido, Deus ser amado e Deus ser adorado. Você é convidado a participar. Isso é o Pentecostes. É quando Deus, Filho, sobe aos céus e Ele deixa o Espírito Santo. Ele envia o Espírito Santo para nós, capacitar, para que nós continuemos essa dança harmoniosa da Trindade, que é Deus ser conhecido, Deus ser amado e Deus ser adorado. Mais adoradores, mais pessoas que reconheçam Ele como Senhor e Salvador. Mais pessoas que vão desfrutar do jardim e não ficar de olho naquela fruta que não é para que você coma. Por quê? Porque eu vou me submeter, vou me render ao Deus Todo-Poderoso, que diz, pode ter tudo, menos aquela. Eu não vou disputar pista, porque o Espírito Santo ele vai me incomodar. Naquele momento que eu estou tentando criar meu próprio mundo, eu sei a melhor caminho, mas a palavra de Deus diz diferente, a partitura da dança diz diferente, mas eu continuo querendo fazer meus próprios movimentos. O Espírito Santo vai te incomodar e falar assim, vai para a partitura, estuda ela, debruça nela. Se submeta a ela, leia a palavra de Deus, leia a partitura como ela é absoluta. É só isso que é o que eu tenho que fazer. Não tente criar nada, porque você está na disputa da pista com alguém que tem a dança perfeita. Na realidade, você passa por ridículo numa pista, né? Quando você disputa com alguém que tem a dança perfeita. E quantas vezes, meus irmãos, nós somos ridículos, medíocres, onde nós questionamos o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou, amou, desceu da sua glória, se submeteu a um de nós. Filipenses diz que não existe ato mais humilhante do que um Deus Todo-Poderoso descer a nós. Se tornou um de nós, viveu, morreu por nós, voltou para a sua glória e nos deixou capacitados para continuar dançando. O que mais nós queremos? Nós queremos aquela fruta, a única. Porque eu desejo que eu comande a dança. E na dança harmoniosa da Trindade, só tem um que comanda e merece toda adoração e aplauso. É o Deus Todo-Poderoso, na pessoa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós temos a mesma pessoa que ressuscitou Jesus, é a pessoa que está em nós, nos capacitando. Meus irmãos, se você reconhece se você reconhece Deus como seu Senhor e Salvador, na pessoa de Jesus Cristo, você recebe o maior poder de todos. O poder de pegar um homem pecador, sem poder pagar o preço, que não sabe dançar, e introduz ele na dança harmoniosa da Trindade, onde você passa a dançar com um propósito único, que o dono da dança seja adorado, seja conhecido e seja amado. Tão somente, meus irmãos. Isso é o Pentecostes. Este é o valor do Pentecostes. São atos únicos, soberanos de Deus, que já foram dados. Eu estou esperando Deus me capacitar. Já foi capacitado. Está esperando o quê? São atos únicos e soberanos de Deus. Não vai ocorrer de novo. Você já foi capacitado se você reconhece Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Você já tem o Espírito Santo capacitado para executar a obra.
São atos únicos e soberanos de Deus e não vai ocorrer de novo. Você já tem. Fomos convidados a participar. E o mais interessante dentro da nossa mensagem é que essa música não para. Ela vai parar um dia. Esse ensaio vai acabar um dia. Onde todos aqueles que se submeteram à partitura e agora dominam a dança harmoniosa da Trindade vão poder dançar com o Rei. Aquele que criou para a sua glória vai celebrar a sua glória com aqueles que estudaram a partitura, aqueles que se submeteram à partitura, aqueles que se entregaram à sua responsabilidade nesta dança harmoniosa. Um dia poderão chegar e falar assim: eu participo dessa dança. Chegar na eternidade, onde Deus, quando você chegar, Ele vai falar: você é chamado, venha, nós participaremos juntos dessa dança, você é bem-vindo. Agora, aqueles que decidiram dominar a pista, disputar a pista, no dia do grande balé do Rei, né? Como a gente viu ali, aquele maior que já teve na história, em 1903, haverá um muito maior. Naquele grande dia, quando você chegar, ele vai falar assim: cadê o convite? Convite? Não, eu domino uma dança aqui, eu conheço a minha dança. Pode deixar, eu sei dançar. Não, mas você sabe dançar a dança harmoniosa da Trindade. Não. Aqui não é seu lugar. Vai para outro local dançar a sua dança harmoniosa. Porque a sua dança harmoniosa, ela não garante você participar do grande balé do Rei. O grande momento, o maior evento da história, que nossa mente não tem como imaginar. E vai ser a única festa, a única, em toda a história, fato único e soberano, onde o Rei tem que ser adorado único e exclusivamente. Aqueles antigos, o Rei era adorado por poder, o Rei era adorado para impor. Agora não, agora nós temos o momento da festa, onde o Deus Todo-Poderoso será honrado e adorado, porque Ele se fez conhecido, Ele nos amou, e a nossa resposta é adoração a esse Deus. É aquele momento que a música vai tocar, e você vai entrar no ritmo, e você vai perceber, porque você viveu uma vida dentro, buscando essa dança harmoniosa da Trindade, olhando com fidelidade para a partitura, vivendo a partitura, e naquele momento a dança vai fluir naturalmente. Enquanto isso, nós estaremos ensaiando, lutando para aprender essa dança harmoniosa. Mas naquele momento, seus olhos vão fechar e você vai dançar como ninguém. Só que você não vai dançar para você. Você vai dançar para a glória do Deus Todo-Poderoso, do Deus Pai, que merece toda a glória e todo o louvor e toda a honra. Aquele Deus que quer de nós que sejamos conhecidos, que Ele seja conhecido, que Ele seja amado e que Ele seja adorado. Então, o que Pentecostes representa na sua vida? Conte isso para os outros.
Simples assim. Convide os outros para a dança. Esse foi o papel te dado. Pode convidar mais gente. Através do Espírito Santo, pode convidar. Para que as pessoas conheçam essa dança maravilhosa. Para que as pessoas conheçam a partitura. Para que as pessoas conheçam esse Deus que nos amou e nos buscou. Não tente dominar a pista, que você vai passar por ridículo. Confie nesse Deus Todo-Poderoso que criou e que 11 atos soberanos e absolutos garantiu o seu convite para essa festa. Se assim você o reconhecer como Senhor e Salvador, e que a dança harmoniosa da Trindade é a única dança que deve ser dançada. Oremos. Senhor, queremos te exaltar. Traga ao nosso coração, Senhor. Traga a cada um de nós, Senhor, a responsabilidade de estudarmos a tua partitura, de aceitarmos esse convite com responsabilidade, entendendo qual é o nosso papel, entendendo que nós somos convidados a participar dessa dança harmoniosa da Trindade. Mas não somos iguais, não é uma disputa, é uma constante busca de aprender os passos a serem dados. É uma constante busca de aprender o melhor movimento. É uma constante busca na partitura de estudar. Talvez repetir várias vezes aquele movimento para que fixe em nossas mentes. E que nós possamos entregar nossa vida a esse Deus Todo-Poderoso, sendo capacitado pelo Espírito. E enquanto aqui vivermos, que nós possamos estar aprendendo cada vez mais esses movimentos. Para que a gente possa estar lutando. Quando aquelas provações vierem, quando aqueles momentos vierem, que parece que você perdeu o ritmo, você perdeu a direção. Busque a partitura. Busque a partitura. Aprenda mais sobre os passos que você deve dar. Para quando chegar o dia da grande festa do Rei, onde o Rei será adorado, eu domine os passos pela capacitação do Rei, pela capacitação dele e para ele, para que eu possa dançar essa harmoniosa música para a glória dele, tão somente, porque para isso fomos criados. Nos capacite, Senhor, para que a gente conte essa mensagem, para que a gente convide pessoas para vir participar dessa dança harmoniosa. Mas nós não temos o poder de colocá-los lá, mas nós temos o poder de entregar a partitura, de apresentar a partitura, de contar a história daquele que veio, mostrou e nos deixou a partitura. Nos capacite, Senhor, que essa igreja seja o perfume dessa dança harmoniosa da Trindade. Oramos isso em nome de Jesus. Amém.